gente, boa tarde. Peraí que eu preciso fazer o comentário. Senão as pessoas chegam aqui e ficam perdidas, né? Quem chega depois não entende o que a gente tá fazendo aqui. Então, todos os dias a gente tá aqui para conversar, né? Trazer consciências para vocês se tornarem mais independentes. Deixa eu só anotar isso aqui no chat. Independentes. Para quem chegar aqui não fique perdido. Consciências. Tornar independente emocionalmente. Então, consciência para te tornar independente emocionalmente. Pronto. Deixa eu fixar. Quem entrar aqui não vai ficar perdido. Vai saber do que a gente tá falando. Fixou? Fixou. Pronto. Oi, gente. Boa tarde. Pra quem entrou. Vamos começar hoje, então, todos os dias, de segunda a sexta, né? Não todos os dias. Eu tô aqui para trazer consciências para vocês, para que a gente se torne cada dia mais independente emocionalmente. Porque, e o que é essa independência? É a gente se libertar do nosso próprio ego. É seguir uma jornada interna. Porque se eu não consigo me tornar independente, eu não consigo liderar a minha vida. O externo lidera a minha vida. E quem é esse externo? Todo mundo. Pode ser sua família, seu esposo, esposa, namorado, namorada, pode ser seu trabalho, as pessoas, seu chefe, né? As pessoas que estão no seu trabalho, pode ser a sociedade como um todo, né? Então, para a gente ter capacidade de questionamento, de liderança interna, a gente precisa ser independente. Preciso construir em mim a segurança que eu tanto busco nas pessoas, nas coisas, nos títulos, né? Nas roupas, em tudo que eu consumo. Porque senão eu vou eternamente ficar consumindo e continuar me sentindo extremamente inseguro ou insegura. Porque a construção da confiança ela é interna. Ela não vem de coisas, ela não vem de títulos, ela não vem do elogio das pessoas, que é o que a gente acredita também, né? Se uma pessoa te reconhece, quer dizer que eu tenho valor. Não é assim que funciona, né? Então, assim, você constrói para não ficar dependente, senão você vai fazer sempre o que as pessoas querem para receber esse elogio, para receber esse reconhecimento, né? Isso que é a dependência. Eu preciso de algo externo para sentir que eu tenho valor, porque eu não construí o valor em mim, eu não me reconheço. Então, se o outro não me reconhece, eu fico achando que eu não tenho valor, né? Então, olha a importância da gente realmente construir essa estrutura interna que a gente conversou na semana passada, que é a arca. A Bíblia, ela é cheia de simbologia para a gente se tornar independente, não dependente. A Arca de Noé é uma simbologia de construir a sua estrutura interna, porque dilúvios vão acontecer na sua vida e na sociedade. Então, assim, problemas, crises, problemas econômicos, problemas emocionais vão acontecer com você, com as pessoas que você gosta e com a sociedade. Quanto mais você tem a sua arca, a sua estrutura interna que você vai refinando ao longo da sua vida, mais você navega, melhor você navega. Se você não constrói a estrutura interna, fica dependendo do barco dos outros, no dia que o barco do outro começar a afundar, tiver um problema, você fica à deriva. Sem estrutura interna, a gente fica nessa vida, o que é a deriva, né, gente? Esperando alguém vir socorrer a gente. Só que quem entra em crises, quem já teve ansiedade, pânico ou outro tipo de crise, sabe muito bem que ninguém vem. Que é a gente que se tira desse lugar, né? A gente que volta, constrói o nosso barco para conseguir navegar por essa vida. Bom, hoje eu queria trazer duas reflexões, mas vamos para a primeira. E se der tempo eu trago a segunda, senão ela fica para amanhã, na nossa live aqui 12h30, porque pode ser que a gente, né, para não ficar muito grande. Aí vocês não cansarem muito da minha voz, ficar aqui falando 1 hora na cabeça de vocês. Bom, a primeira reflexão é a seguinte. Eu comecei a live falando da importância da gente ser independente. Porque se eu fico dependendo do externo para me dizer o que fazer, eu vou ficar sempre dependendo do externo me dizer o que fazer
E eu não vou conquistar as coisas da minha vida. Ah, eu não vou conquistar as coisas da minha vida porque eu não tenho condição. Não, gente, todo mundo tem condição. Mas se você fica dependendo do externo, você precisa esperar o externo fazer alguma coisa por você. Então, quanto mais você assumir a sua responsabilidade e agir de forma proativa, de forma ativa e proativa, mais você conquista os seus objetivos. Porque senão você tem que esperar a boa vontade das pessoas. Aí fica a seu critério. Como a gente o tempo todo tá falando aqui. Ah, existe certo e errado? Não, existe certo para você, errado para você. O que você acha certo e errado? O que você quer da sua vida? Porque eu vi uma pessoa falando sobre o quanto a gente percebe hoje na sociedade o seguinte, o excesso de padronização, né? Quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, o que a gente enxerga é esse excesso de padronização. Todo mundo muito igual, todo mundo querendo ser muito igual, né? Vestir igual, pensar igual, ter as mesmas coisas, as mesmas referências. E, gente, isso é o contrário da evolução, né? Do crescimento interno. Por quê? Se todo mundo quer repetir, o que é igual? Repetir. Todo mundo igual, todo mundo repetindo. Quanto mais a gente quer repetir, menos a gente está crescendo, entende? Porque repetir, não tem inovação na repetição, né? Quando a gente pensa assim, o que é inovação, o que é crescimento? É o diferente, é o novo, é você olhar para alguma coisa e falar, esse caminho aí não sei não. Do jeito que eu tô sendo, não sei não. Do jeito que eu tô fazendo, essas escolhas aí, não sei não. Então, a gente enquanto sociedade, a gente enquanto indivíduo, se questiona para mudar as escolhas e construir o novo, o diferente. O novo vem do diferente, a inovação e a evolução é isso, gente. É olhar para o que tá e falar, dá para ser diferente. E construir coisas diferentes. Mas se a gente só quer repetir e não quer usar o discernimento interno, como que a gente quer evoluir? Como que a gente quer crescer? A gente quer crescer só repetindo, mas repetir é o contrário do crescimento. Não tem como você crescer na repetição. Aliás, a repetição sem questionamento, porque a gente até cresce na repetição, mas aí você questiona, você faz uma nova escolha e você repete a nova escolha para construir o novo. A repetição pós o questionamento, ela é importante. Mas a repetição sem questionamento, ela não tira ninguém de lugar nenhum, né? E quando a gente olha pra gente hoje, a gente tá um poço de padronização e repetição. Então a gente tá precisando nos questionar. Porque, vamos lá, é claro que a gente é influenciado e não tem como a gente dizer que não é. Todo mundo é influenciado por mil coisas. Por propaganda aqui nas redes sociais, não tem como a gente não ser para as pessoas que a gente convive, por tudo. Mas, gente, ser influenciado não significa isentar o seu questionamento interno, não. Você pode ser influenciado, mas a consciência, ela traz o seguinte, tá, eu sei que eu sou influenciado, mas eu vou olhar para aquilo que estão me dizendo que eu tenho que fazer, eu tenho que ser, e eu vou pensar, isso faz sentido para a minha vida? Se faz, ok, você segue. Se não faz, para que você vai seguir? Porque qual que é o risco disso? Se a gente fica só repetindo e não questiona, você está construindo a sua vida. Aliás, as pessoas estão construindo a sua vida e não você, porque você está construindo as suas escolhas e as suas coisas baseadas no outro, no que a sociedade quer, ou no que a pessoa que você colocou lá como a referência quer. E às vezes a gente fica fazendo essas escolhas e chega um dado momento e fala, nossa, mas não é isso que eu quero construir da minha vida. Então o questionamento serve para isso. O que você quer construir? Porque, gente, não tem como. Ou você vai alcançar as metas que você quer, ou você vai ter que atender metas que alguém está te dizendo. Seja lá quem for esse alguém, né? Aí cada um tem suas referências. Ou você lidera a sua vida, ou a sua vida vai ser liderada. Só que o problema da sua vida ser liderada pelo outro é que você não tem poder. Se o outro tá te levando para um caminho e você tá seguindo sem questionar, é esse caminho que você vai seguir. Aí você não tem controle, entende? O ruim da gente deixar a nossa vida na mão dos outros, sair escolhendo coisas sem questionamento, porque alguém disse, porque essa pessoa que é minha referência disse, porque tem que ser assim. Como é que a gente quer ser diferente? Como é que a gente quer crescer? Até porque até a pessoa que está influenciando a gente, ela tem um processo de crescimento dela.
Só que é um processo que ela precisa fazer de forma proativa. Se ela não faz, ela também não melhora a capacidade dela te influenciar. As pessoas, gente, elas nos influenciam com quem elas são. Ainda que elas criem personagens, é o personagem que ela dá conta de criar. Existe limitação até na manipulação, entende? Assim, não adianta a gente achar... Somos limitados. Somos limitados. E quem escolhe não crescer está se limitando. Então, será que realmente vale a pena a gente colocar nossas decisões todas na mão de pessoas que a gente nem sabe se está buscando crescimento? A gente tem que se questionar o que você quer. Porque assim, se eu só sigo as pessoas, se eu... Ah, não, essa pessoa pra mim é referência. Aí aquela pessoa que é a sua referência, ela não segue o processo de crescimento, ela tá na mesma repetição, você seguindo ela cegamente tá na mesma repetição dela. E às vezes assim, você vai ficar frustrado na sua vida. Mas por que você tá frustrado? Porque você tá desconectado do seu coração, da sua essência. Você tá seguindo uma pessoa que também tá desconectada. Aí são dois desconectados da essência. Porque, gente, sim, existe uma responsabilidade sobre quem influencia. Sim, as pessoas que estão em cadeiras, né, de influência, elas têm responsabilidade, sim, social, coletiva. Só que você não muda ela. Se ela achar que uma coisa é certa, você pode falar o que você quiser, ela vai continuar fazendo. Gente, as pessoas não mudam de opinião porque a gente quer. Não é assim que acontece, né? Aliás, ela muda de opinião se houver uma pressão externa dizendo o contrário. Ela pode pensar. Só que para ter uma opinião externa questionando ela, o que a gente precisa fazer primeiro? Se questionar. Mas se a gente aceita qualquer coisa, se a gente perdeu a completa capacidade de questionar, a gente não consegue ser essa força para dizer, isso que você tá fazendo, não sei. Enquanto tiver gente para assistir, terá gente para anunciar. Enquanto tiver gente para comprar, vai ter gente para vender. Então, assim, o outro tem a responsabilidade dele, mas você é a sua. Por que você tá aceitando certas coisas? Por que a gente aceita? Por que a gente fica calado? Por que a gente assiste? Por que dá palco, gente? E não adianta falar, ai, é porque eu não vou mudar o mundo. Perfeito, não vai sozinho mesmo, não. Mas você tá sendo responsável por aquilo que você escolhe na sua vida. Se você escolhe aquilo, você participa daquilo. Você tem corresponsabilidade. Não adianta falar assim, ah, não, eu não compactuo, mas você tá lá. O que você tá fazendo lá? Não, mas eu não compro nada, mas você está lá dando palco. Enquanto tiver palco, vai ter espetáculo, gente. Então, a gente tem que cuidar da nossa escolha, o que você consome, o que você assiste, o que você segue, o que você vê, o que você lê. Isso é a sua responsabilidade, não interessa o outro. Ai, mas o outro tá errado. Tá bom, isso é um problema do outro, ele vai resolver. Ele vai ser cobrado. A vida é causa e efeito. Não há ninguém que faça algo que não terá consequência. Tudo que a gente faz tem consequência. Cada um vai colher a consequência daquilo que tá a fim de plantar. Então você não tem que preocupar com o outro. Inclusive você não tem que ficar lá querendo, ah não, eu vou dizer pra ele que ele tem que mudar. Ou querendo forçar uma mudança, porque isso não acontece. Mas uma coisa você pode, e deveria inclusive, cuidar do que, por que você tá dando palco. Essa é a sua responsabilidade. Porque você compra certas coisas que você não acredita. Por que você faz isso? Porque você tá fazendo escolhas que estão contra os seus objetivos. Que a gente é assim nessa vida, né? A gente tem mania de falar assim, não, eu quero certas coisas. Mas a gente escolhe tudo o contrário do que quer. Como a gente imagina que as coisas vão acontecer se a gente tá não querendo assumir responsabilidade sobre o que escolhe e querendo fazer tudo ao contrário? Como é que será que a gente imagina que as coisas aconteçam, né? Que elas vão se resolver? Ah, não, magicamente. Aí vai vir alguém e vai te dar uma fórmula mágica. Não, gente, não vem. Não vem. Inclusive, a fórmula mágica tá dentro de você. É você que vai descobrir a sua fórmula mágica, a sua chave mágica. Tá no seu coração, só que o seu coração às vezes tá tão desconectado, tá vivendo em outro tempo, tá ansioso, tá preocupado com o outro, tá se comparando. Então, enquanto você não fizer esse movimento de, ai, chega, calma, eu vou dar uma silenciada aqui, vou olhar pra minha vida, vou olhar pro meu coração, vou olhar pra minha essência e vou decidir o que eu quero a partir disso. Gente, enquanto a gente não faz esse movimento,
O movimento não é feito, porque você é o agente do movimento. Enquanto você não faz, ele não acontece. Aí você vai continuar o quê? Andando por essa vida de uma forma robótica, onde você só repete o que te dizem. Mas ao mesmo tempo que você repete, você reclama. Você fica meio sentindo aquele vazio do tipo, ai, tô tão desconectado que nem sei. E até não entendendo por que tá fazendo as escolhas que tá fazendo. Que a gente anda por essa vida fazendo escolhas sem nem ter consciência do tamanho das escolhas que a gente tá fazendo ou do quanto elas estão contrárias ao que a gente quer. O quanto elas estão contrárias ao que a gente quer. E o quanto elas nos desalinham a quem a gente é. Elas nos distanciam mais ainda. A gente já tá distanciado e elas fazem assim. Porque às vezes elas são opostas do que você gosta, do que você se entusiasma ou do que você queria pra sua vida. Só que, gente, esse é um movimento pessoal. Intransferível. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai vir dizer o que você tem que fazer. É você que tem que descobrir. Qual escolha não faz sentido pra você? Você vai saber, se você olhar com carinho e com atenção, você vai descobrir exatamente quais são. Ninguém vai vir te dizer e ninguém precisa te dizer. Porque ninguém tem a visão que você tem sobre você. E ninguém tá na sua pele pra sentir o que você sente. Então esse papel é nosso. E sim, isso é crescer também. Crescer é assumir essa responsabilidade. Aí se eu errar, tá tudo bem, você vai aprender. A vida não vem com manual de instrução. Errando também se aprende. Não, ninguém é perfeito não. E não adianta colocar assim, ah não, porque aquela pessoa tem um prêmio X, aquele tem um curso, aquele tá aqui no perfil, o perfil é grande. A gente não interessa. Isso são credenciais que não diz nada sobre pessoas serem perfeitas. Mas a nossa mente idealiza isso, nosso ego idealiza isso, porque é muito mais fácil colocar as pessoas num pedestal, porque eu falar, eu nunca vou chegar lá mesmo, eu não preciso fazer nada. Aí você mesmo se acomoda no lugar que você criou. Só você criou. Só esse lugar, assim, esse lugar não existe a não ser na sua própria mente. Porque a gente acha, às vezes, que a vida é uma sentença, a gente bota a culpa na vida. Ah, não. Eu não tenho as coisas porque eu não tenho dinheiro de fulano, porque eu não tenho as coisas de fulano, porque eu não tenho a inteligência de fulano, porque eu não tenho o curso de fulano, porque eu não tenho o prêmio, porque eu não tenho o perfil, porque eu não tenho seguidor, porque eu não tenho sei lá o quê. Não, gente. Isso é só você que tá achando. Só você tá achando isso. Porque você está desconectado de você e seguindo pessoas de uma forma sem questionar. Você não sabe. Gente, nada nessa vida, nada, absolutamente nada, é feito sem objetivo. Se as pessoas estão te influenciando sobre algo, elas têm um objetivo por trás. Se você participa de algo, você está colaborando com aquele objetivo. Mesmo inconsciente, mesmo que você não faça ideia do objetivo. Mas você está escolhendo, entendeu? Você tem essa responsabilidade. Se tem uma coisa nessa vida que a gente não consegue fugir, ainda que a gente tente assim, muito, é a responsabilidade. Então, você tem a responsabilidade de perguntar, isso faz sentido para mim? Se faz muito que bem, se não faz, o que você tá fazendo aí? Por que você acompanha essas coisas? Por que você compra essas coisas? Por que você quer essas coisas na sua vida? Se isso não faz sentido para você, você tá perdendo tempo e dinheiro e energia de vida. Gente, a vida, ela não é eterna, ela é eterna em outro plano. Aqui na matéria, em algum momento nós vamos embora. Se você não cuida das suas escolhas, se você não cuida da sua energia, ela vai ser gasta com aquilo que você determinou, que às vezes estava desconectado de quem você é. Mas não é muito melhor a gente gastar energia com coisas que nos conectam com quem a gente é? Que fazem sentido, que entusiasma? Vai ter tristeza na vida? Vai, gente. Vai ter desafio? Vai, faz parte da vida. A vida não é, né, assim, ai não, só vai ter dias lindos. Não, são ciclos, são questões que a gente tem que entender. A tristeza, ela volta a gente para dentro também. Ela faz a gente, às vezes, paralisar de um ciclo repetitivo que a gente tá ali e não tá enxergando as coisas, entende? Então, tudo tem função. Nada nessa vida. Por que a gente acha que a gente sabe mais do que quem criou isso tudo numa perfeição matemática? Para dizer, ah não, isso não serve. Isso em mim é um defeito. Será que realmente se você criasse você mesmo,
Eu tô dizendo assim, com o desenho perfeito, na sua consciência atual hoje, você teria tanta condição. Porque, gente, se a gente olhar a nossa vida, é muito matemático, é muito perfeito. Assim, as coisas vão se alinhando que você fica assim, chocado. A gente se choca com o tamanho da perfeição que a nossa vida vai sendo moldada. E por que a gente questiona? Ninguém veio com defeito, você não tem defeito. Se um desafio tá aí hoje, ele tá para você superar. Você não tem um defeito, você dá conta. Não há nada que você não receba que você não dá conta. Gente, o universo não tá aqui para ficar querendo acabar com a gente, porque qual que seria essa lógica? Se Deus nos criou, por que Deus criaria a gente para sofrer? Porque Ele daria um desafio que você não dá conta. Para ficar te vendo, para ficar rindo da sua cara? Não, gente, isso é a gente que acha. Isso é o nosso ego. Nada é dado que você não dê conta. Então, vai. Peça as ajudas que você precisa, mas você tem que caminhar, gente. A fé é movimento. A fé sem obra, é uma fé o quê? A Bíblia já diz morta. O que é uma fé morta? É uma fé que não constrói. Não adianta só acreditar. Acreditar é o primeiro passo, é maravilhoso, acreditem. Mas faz também. Porque eu acredito, por isso eu faço. Porque senão eu fico, não, claro, eu acredito que alguém vai vir e vai resolver tudo pra mim. Não preciso fazer nada, não. É uma fé sem obra. É uma fé que tá, você vai ficar aí sentado. Tudo bem, a escolha é sua, fique. Mas depois se pergunte, é isso que eu queria mesmo? Isso faz sentido? Como é que tá a minha vida? Entende? Assim, não adianta, gente. Não tem como correr da responsabilidade. E a gente tá vendo esse mundo cada vez mais padronizado e as pessoas desconectadas, porque se a gente foi criado numa diversidade absurda, e eu não estou dizendo nem de gostos, de jeito, de físico, gente, numa diversidade de pensamento, de ideia, de coisas que nos entusiasmam, de coisas que a gente acessa, de criatividade, cada um tem uma capacidade. Se essa diversidade é a coisa mais ampla do mundo, e se ela veio de Deus, ela é ilimitada, ou seja, a gente nunca vai conseguir definir ou pensar que a gente captou todas as oportunidades ou as possibilidades, não, elas são infinitas, ou seja, a gente nunca vai captar, nunca vai caber numa caixinha. Por que a gente acha que a gente não dá conta, que a gente não é criativo? Se a gente veio dessa, a gente participa dessa infinidade de possibilidades, por que a gente não se mexe? Por que a gente acha que tem que caber nessas caixas, gente? Por que o padrão vai fazer sentido, sendo que a lógica do universo é a diversidade? Olha para a natureza nos ensina todo dia. Quantas cores não tem? Quantas espécies? E o povo, as espécies não competem entre si. Tá cada um ocupando o seu espaço e sendo quem é, sem se preocupar com o outro. O outro é o problema do outro. Ai, porque o outro se incomoda comigo. Ai, gente, é um problema dele. Deixa incomodar. Cria sustentação interna, autoconfiança em você e larga o outro pra lá. Se ele tá se incomodando, eu sinto muito. Ele que vai resolver isso nele. Por que ele tá incomodando com você se você tá sendo educado, se você tá focado na sua vida, construindo as suas coisas, e o outro tá achando que você tá no caminho errado? Ai, ele que cuide. Uai, se você acha que eu tô no caminho errado, então siga o outro caminho. Pra que você tá perdendo seu tempo em dizer que eu tô no caminho errado? A vida é mais simples, gente. A vida é assim. Eu não acredito nisso, então segue seu caminho. O que você acredita? Segue o que você acredita. O que eu faço pra você tá errado? Perfeito, faça diferente então. Não, mas aí a gente prefere ficar criticando, julgando, se colocando como maior, porque é muito mais confortável do que a gente o quê? Olhar pra nossa vida e resolver os nossos problemas, os desafios. É muito mais fácil, né? Eu chegar aqui e falar, nossa, horrível, tudo horrível, tudo horrível. E aí, você? Constrói então uma coisa boa, já que o mundo é horrível, todo mundo é horrível, constrói uma coisa boa você então. Cadê? O que você tá construindo? Não vou, não posso, porque pra mim tudo é difícil. Entende, gente? Tem gente que fica nesse lugar. Problema é de quem fica. Não fique você. Porque é um lugar de estagnação. E na estagnação não existe crescimento. Ou você se movimenta e cresce, ou você fica estagnado. E a decisão é sua. Não é o universo que está te castigando. Não é Deus que está te castigando. Não existe castigo. O castigo é você que se coloca. Quando você vira e fala, não vou fazer nada, não quero saber, é você que está se colocando de castigo. É você mesmo. A sentença, gente, somos nós que criamos na nossa cabeça. Não, eu não sou capaz. Eu tenho um defeito. Eu isso, eu aquilo. Pronto, você tá criando todas as sentenças. Não dá tempo. Eu não consigo.
Você tá determinando isso pra sua vida. Você dá conta. No dia que você quiser, que você falar, ó, eu não sei como, mas eu vou superar isso aqui. Eu não sei como, mas a partir de hoje eu vou começar a construir meus sonhos. Eu vou olhar pra minha vida e vou ver o que eu consigo fazer agora. Gente, ninguém vai fazer isso por você, porque as pessoas não conseguem caminhar por nós, elas não conseguem pensar por nós, sentir por nós. Elas não vieram com os mesmos dons e talentos, elas não vieram com a mesma criatividade, com a mesma capacidade, cada um tem a sua. Todo mundo é capaz, todo mundo tem, assim, muitos dons e talentos, mas cada um tem que querer. Descobrir, fazer a jornada, cicatrizar o coração, curar coisas que não estão legais, se conectar e bancar, gente, bancar. Chegar e falar, todo mundo tá dizendo que eu tenho que usar amarelo, pois eu vou usar azul. Nossa, você é louco, ai, me deixa, você acha isso? Tá bom, ok. Gente, que diferença faz o julgamento do outro? Se você tá sentindo, se você sente entusiasmo e paz interna, o outro falar que você é doido não faz diferença na sua vida. Não faz. O outro falar, eu não concordo com você. Ai, tá bom. Faça sua vida, então, do jeito que você concorda. Só que às vezes a gente se prende porque o outro tá dizendo, sei lá o quê. Ai, gente, ninguém é dono da verdade, não. Se o outro tá dizendo, sei lá o quê, é o que ele conhece. Não a verdade. Por isso que você tem que se conhecer. E autoconhecimento é uma ferramenta de proteção. Porque aí quando o outro fala sobre você tem capacidade de pensar, isso faz sentido, eu realmente estou com um comportamento que eu preciso ver aqui, porque acontece, né? A gente também não é o alecrim dourado. Ou não, a pessoa tá falando uma coisa que nem faz sentido, eu nem sou assim, é só uma visão dela, uma visão limitada. Você só consegue fazer esse julgamento se você se conhece. Dá trabalho, gente, dá trabalho, vai ter que enfrentar sombras, vai ter que seguir a jornada interna, tem um esforço interno. Mas é muito melhor o esforço interno do que ficar na mão das pessoas, do que ficar eternamente tentando agradar as pessoas, e nunca vai agradar, porque, gente, quem tá insatisfeito na vida vai ficar insatisfeito, porque a satisfação ela é construída internamente. Então, querer agradar a gente que tá insatisfeita é uma prisão emocional. Você vai ficar para sempre tentando agradar e a pessoa para sempre te exigindo. Porque enquanto ela não entender, essa pessoa, que ela tem que construir a satisfação internamente, ela sempre andará por essa vida achando que tudo falta. Sabe o que falta, gente? Sabe por que a gente anda por essa vida achando que falta alguma coisa? Sabe o que falta real? A pessoa voltar para dentro. É isso que falta. Falta estrutura interna, amor próprio, confiança, autoconfiança, autoamor, autocompaixão, respeito por si, cuidado, gentileza. Tem gente que não tem. E eu era essa pessoa, não falava comigo com gentileza. Eu acabava comigo na primeira oportunidade mentalmente. E às vezes até verbalizava também. Tanto que eu me xingava. E, gente, eu andava por essa vida achando que faltava tudo. Faltava tudo, todo mundo. Nossa, eu era a vítima da história e todo mundo tinha um problema. Até que eu entendi que faltava era eu mesma, na minha vida. Faltava meu amor próprio. O problema não era dos outros, era meu. Era eu que tinha que resolver. E quando eu comecei a construir isso e comecei a entender que a dignidade do outro é ser ele. Não cabe a mim dizer se o outro tá certo ou errado. Cabe a mim dizer, eu quero isto para a minha vida ou não. Como eu recebo isso? Eu vou receber isso? Que limite eu coloco? Que limite eu não coloco? O que eu vou ser responsável? E não ficar preocupado com os outros. Porque o outro tá pedindo que eu seja não sei o quê. Porque eu não vou fazer tal coisa, porque o outro disse, porque o outro acha, porque o outro... gente. Bom pra ele. Bom pra ele, que ele acha, que não acha, não me interessa o que ele acha ou não acha. E isso, a gente foi ensinado que isso é arrogância, né? Eu sei muito bem isso. Eu também achava isso. Até eu entender que não, isso é maturidade. Porque quanto mais eu fico presa ao outro, ninguém cresce, gente. Nem o outro, porque ele acha que manda em você. E ele fica mais preocupado com a sua vida do que com a dele. E nem você, que fica lá mais preocupado com o que o outro tá achando do que realizando as suas coisas. Aí quando você para e olha pra sua vida, o que você tá realizando? Nem você nem o outro, não tá ninguém realizando, porque tá os dois o quê? Um querendo mudar o outro, um preocupado com o que o outro fala. Gente, a gente tá precisando separar, corta isso. Existe, nós somos almas individuais. A gente não vem nessa vida pra ficar agarrado nas pessoas. Isso não existe, isso é a nossa cabeça. Nossa falta de maturidade emocional que cria isso. E sim, é um processo dolorido?
Vai desagradar? Ah, vai, porque o outro no primeiro não que você falar, o limite que você colocar, ele vai te chamar de ingrata. Ai, tá arrogante, tá metida. E ele vai tentar te colocar naquela caixinha que você cabe. Porque as pessoas não gostam, gente, quando a gente muda. Quando a gente para de frequentar certos ambientes, a pessoa fala, nossa, ai, você tá chata agora. Não é questão que tá chato ou não, isso é só a visão do outro, gente. Às vezes a gente para de frequentar ou diminui a frequência porque você também tá frequentando outros ambientes, você precisa diluir o seu tempo. Porque, gente, o nosso tempo, ele não é uma coisa ilimitada. Então, se você ficar querendo só fazer as mesmas coisas, que horas você vai fazer as novas coisas? Que horas vai sobrar tempo? Para você conhecer novas pessoas, ir para novos lugares, abrir sua mente, estudar o que você gosta, fazer sua jornada interna, porque a nossa jornada interna tem um momento de silêncio na vida, ué. Se você não se percebe, como é que você quer aprender sobre você? Sem se perceber. Andando por essa vida só com gente, não tem um momento de silêncio, sempre os mesmos ambientes. Gente, não existe novo sem questionamento. Se você não acessar conteúdos diferentes, pessoas diferentes e ambientes diferentes, como você quer ter acesso ao novo? Então sim, você vai ter que talvez diminuir o tempo com algumas pessoas. Sim, você vai ter que fazer escolha. E sim, isso vai desagradar pra caramba. E aí é a decisão sua, que você quer. Porque, gente, tem ambientes que não nos levam pra onde a gente quer. Tem pessoas que realmente elas estão presas a questões delas. Mas isso não é um problema seu. A gente não tá aqui pra julgar o outro. Mas a gente precisa ter lucidez, ter maturidade. Ainda que não seja um problema meu, eu escolho o quanto eu me envolvo com isso. Isso é maturidade. Isso não é arrogância. Isso é limite saudável. Se tem um ambiente que você, que tá com o mesmo papo, a mesma coisa, o mesmo comportamento, você fala, quanto de tempo eu vou colocar naquele ambiente de energia? Porque se você não diminuir um pouco, que hora você vai fazer outra coisa? Nem que seja cuidar de você. Não, hoje eu não vou naquele ambiente, não vou visitar tal pessoa, porque eu preciso meditar, preciso ficar em silêncio, preciso cuidar de mim. Preciso fazer uma aula de qualquer coisa aqui que eu criei, preciso estudar. Ou eu só quero ficar tranquila descansando. Sim. E tem que bancar, gente, porque sem a segurança interna, se você não tiver essa clareza onde você quer chegar, quem você é, você não sustenta. Aí quando a pessoa te chamar de arrogante, você vai falar, ai, eu tô mesmo, né? Tô meio arrogante mesmo, vou ter que voltar. E você volta. Quando você sabe muito bem que você quer construir o preço que vai ser construir o que você quer, o que você decidiu. Que ninguém decidiu não, é você mesmo. Você vai, gente. Você tem essa energia. Você fala, ai, não quero saber. O outro não vai te entender, porque o outro às vezes não tem o mesmo objetivo de vida que você. Não é um problema seu. Siga a sua vida. Muita gente vai criticar, muita gente não vai vir, muita gente vai debochar, as pessoas vão querer rir. Tá, gente. Sustenta, cria essa sustentação interna. Começa a cuidar de você, a escutar seu coração, sua intuição, siga eles. Porque isso vai te dar confiança. E você vai se encantar com a jornada, aí você vai descobrir realizações. Você vai se sentir mais realizado, mais feliz. Ah, quer dizer que eu só vou sentir alegria? Não, vai ter momentos de tristeza, mas você vai entendendo as coisas, vão fazendo mais sentido para você. Aí na hora que o outro falar alguma coisa, você vai falar, ah, tá bom. Mas não quer voltar para aí não, tô de boa aqui. Ah, quer me achar arrogante? Acha. Ah, quer me achar, sei lá, o que, metida? Ah, isso é aquilo. Ah, gente, acha o que quiser, não faz diferença. O que o outro acha não faz a menor diferença na nossa vida, a não ser que a gente dê o peso que faz. Se você acreditar que faz, vai fazer. Se você der essa importância toda, tipo, o que ele fala é uma sentença, será? Porque você tá determinando. Se o que ele fala vai ser, ah, legal, mas isso não faz sentido pra mim, porque eu sei muito bem o porquê eu tô fazendo, o preço que eu quero pagar, então pronto. Então, você fala, ó, fique com a sua opinião, perfeito, mas eu penso diferente, porque a vida que eu quero construir, os sonhos que eu quero, o que me realiza, eu sei muito bem o preço que eu tô pagando, mas eu também sei muito bem onde eu quero chegar. Eu tô alinhado, tô aqui, ó, tô no meu rumo. E quando a gente tá alinhado, gente, o externo, ele começa a ter menos esse peso. Até as pessoas que você dita que são referência. Gente, ninguém é isento, tá? Questionem. Porque você vai ver pessoas que são ditas como referência falando coisas que você fala, ai, nada a ver, vou por aqui. Entende?
Mas vai ver algumas coisas que você fala, legal, vou pegar isso pra mim. Então, assim, que outro dia eu falei isso em alguma live, que é bebe a água, cospe o cisco. Ninguém é perfeito. Pega o que é de bom que a pessoa traz e tira o que não é, o que não faz sentido pra você, pro que você quer construir na sua vida. Cospe. Ai, a pessoa não é boa. Ai, nossa, eu não vou seguir, vou ficar dizendo pra todo mundo que aquela pessoa é ruim. Ai, não, gente, ninguém é perfeito. Pode ser a pessoa que você imaginar que é mais assim. Nossa, eu acho que essa pessoa tá na evolução de sei lá. Não, não é perfeita. A jornada humana, ela é imperfeita por si só. Nós somos seres complexos, duais e circulares. Então a gente sempre vai estar. Tem hora que você vai ser atitude legal, tem hora que não. Tem hora que você vai conseguir agir pelo coração, tem hora que seu ego vai chegar e você vai ter que domar ele. Entende? Tem hora que você vai agir mais pelo amor, tem hora que você vai agir pra raiva. Tem hora que você vai se sentir triste, a vida é isso aí. Tem hora que você vai perder alguma coisa e vai ficar sem estrutura e vai ter que voltar para dentro para reconstruir. Mas quanto mais você tem essa arca interna, essa estrutura, melhor você vai lidando com as coisas, entendeu? Não é tudo que vai te abalar. Mas também não é tudo que vai desmontar a sua arca. Você vai conseguindo lidar com as coisas com mais facilidade. Mas quer dizer que você não vai sofrer? Não, vai sofrer. Vai sentir dor, tem desconforto, vai ficar com dúvida. Isso faz parte, gente. Vai ter atitudes egoístas de vez em quando. Vai, acontece. A gente não é perfeito. Essa é a nossa humanidade. E quanto mais a gente rejeita a nossa própria humanidade, mais a gente rejeita a nós mesmos. E na rejeição, não existe amor próprio, né? Como é que você vai construir amor, sendo que a rejeição é o contrário do amor, né? O amor nasce na aceitação. Não a aceitação passiva do tipo, sou assim, pronto. Não. Porque isso também é infantilidade. As crianças são assim. Elas são mais infantis porque elas não têm essa maturidade toda. Mas a gente consegue se aceitar e falar, eu me aceito, eu aceito que eu sou, a minha caminhada é imperfeita, mas eu busco melhorar e me alinhar porque eu sei qual objetivo eu quero. Que pessoa eu quero ser. Que vida eu quero viver? O que eu quero experimentar nessa vida? Quais são meus sonhos? O que me entusiasma? O que me deixa triste e desalinhado? Eu não sei. Pois então, comece a perceber. Entra numa jornada interna que você vai descobrir isso tudo. E, aliás, isso é uma coisa que você vai descobrir ao longo da sua vida também. Mas você vai ter um norte. Um norte que você sempre vai, quanto mais você caminhar nele, mais você vai pegar camadas e vai se descobrindo, e vai descobrindo a vida, e vai descobrindo as coisas. Mas se você se recusa e fala, não, meu negócio é que eu quero que as pessoas digam o que eu tenho que fazer, eu quero ficar padronizado igual todo mundo, aí não tem como. Que foi o que a gente começou a nossa conversa, né? Quanto mais eu tô padronizado, mais desconectado eu tô. E quanto mais eu tô repetindo, mais eu tô contra a lógica de evolução e crescimento. Porque na repetição, não tem questionamento, eu só tô repetindo. E se eu não questiono, se eu não me abro pro novo, se eu não acesso nada novo, como que eu quero crescer? Gente, o nosso mundo, que a gente acha que é o mundo inteiro, que não é, é só o nosso mundo, ele é limitado a tudo que você conhece. Isso aqui é o mundo de todo mundo. Cada um vai conhecer X coisas. Isso vai ser o seu mundo, não o mundo inteiro, porque o mundo inteiro ele é limitado, são assim, imagina, bilhões de pessoas, cada um com o seu mundo, isso já é uma coisa grande. Aí imagina Deus criando coisas que a gente não consegue nem conceber. Então, ilimitadas, ou seja, sempre vai ter mais. Então, o seu mundo é o que você conhece. Seu mundo aqui, nosso mundo, cada um, de cada um. Se você não ampliar ele sempre será do tamanho que você quiser que ele seja. E você sempre vai fazer escolhas baseado nele. Olha a importância. Não é papo que a gente tem mania de desmerecer um pouco, falar assim, não, esse papo de novo, não quer saber de conhecimento. Não, gente, se você não renova o que você conhece, como é que você quer fazer escolha diferente? Você nem... Vamos lá. Como a gente escolhe uma coisa que a gente nem sabe que existe? Eu preciso saber que as coisas existem. Para eu saber que as coisas existem, eu preciso o quê? Me abrir. Porque senão eu vou ficar só o quê? Repetindo. Então, se eu não busco ouvir, se eu não busco questionar, se eu não acesso diferentes coisas, eu fico só no ciclo, no meu mundinho, Cada um tem o seu mundinho. E no seu mundinho você só conhece aquilo.
Você só é capaz de conceber aquilo. Só porque você não tem capacidade, não. Porque você determinou que assim é. Olha o poder que você tem sobre a sua própria vida. Gente, não é ninguém que nos limita, somos nós mesmos. A gente fica preocupado com os outros. Ah, porque fulano me limita. Não, gente, somos nós. É a gente mesmo que se limita, porque a gente fala, ai, não me fechei, vou sentar aqui e não quero saber de nada. Tá tudo bem, mas é você que tá fazendo isso. Porque esse final de semana até vou contar um caso, aconteceu exatamente isso. A pessoa virou pra mim e falou assim, que eu não quero saber mais de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, de evolução. Eu vou sentar agora e eu vou viver minha vida e não quero saber de mais nada, eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei olhando, né, a pessoa falar isso, falei, legal. Aí ela virou pra mim e falou assim, e o que você acha? Aí eu respondi, não sei, você é livre, quer? E é isso, gente, pro outro tanto faz o que a gente quer, porque tem hora que a gente acha que vai fazer isso e vai chamar a atenção das pessoas. Não vai, gente, não vai. E ainda que o outro se sinta, né, assim, coitado, tenha pena de você, ou sei lá o que você imagina que o outro vai fazer por você, ainda que ele fale, não, coitadinho, deixa eu ajudar aqui. O que isso vai adiantar na sua vida? Você cruzou os braços, o outro tá batendo palma pra sua estagnação. E no final, quem tá pagando o preço da estagnação é você. Você paga o preço. Gente, por isso que é autorresponsabilidade. Você paga o preço das suas próprias escolhas. Para de achar, eu vou atacar o outro, eu vou chamar a atenção do outro, eu vou me estagnar. Gente, é você que tá perdendo, o outro, pra ele tanto faz. Eu vou cruzar o braço aqui. Isso é livre, faz o que você quiser. Que diferença vai fazer na minha vida? Não, eu quero dizer que minha amiga ou meu amigo, ou sei lá quem, cruzou os braços, eu tenho que cruzar. Não. Continua essa caminhada. Continua a sua jornada. Se o outro quer cruzar os braços, é um problema dele, e você quer. Porque se você não quiser, continua na sua jornada. Faz o seu. Não preocupa com o outro é um problema dele. Mas também não fica batendo palma pro outro. Fala com o outro, você é livre, faz o que você quiser. Que diferença vai fazer, gente? Porque tem muita gente que vai te criticar assim. Isso acontece muito. Quando você começa a mudar, quando você começa a diminuir alguns encontros, um tempo, você começa a conversar sobre outros assuntos, você começa a não aplaudir certos comportamentos, você muda a sua postura. Você muda seus hábitos, você muda... Gente, a vida vai mudando, assim, é muito louco, assim. Você começa com uma mudança, daqui a pouco você já mudou tanta coisa na sua vida que você fala, nossa, eu sou quase outra pessoa. Mas não é que você é outra pessoa de verdade. Na verdade, você se reconectou tanto com você que você nunca foi tão você na sua vida. Esse é o grande crescimento e evolução. É a gente se tornar a gente, mais verdadeiro com a gente. E menos preocupado com o que os outros acham, por isso eu me moldo menos. Que eu só me moldo as pessoas porque eu não tenho confiança, eu não tenho alinhamento com o que eu sou. Aí eu preciso ser o que os outros, né, querem que eu seja. Então, quando você vai fazendo isso, vocês vão reparar que tudo vai mudando. E as pessoas vão dizer assim pra vocês, algo parecido com isso. Porque você tá evoluído. Não, porque com você é diferente. Não, porque você é sei lá o quê. E elas vão te colocando num lugar distante. Por quê? Pra dizer, alguns vão por um caminho dizer que você é doido, é doida, e outros vão por um caminho para se colocar como coitados, para dizer que para você é fácil. Gente, e no resumo da obra as pessoas não querem pagar o preço da vida que elas querem viver. Então elas se vitimizam na vida, elas se colocam como coitada, porque é muito mais fácil me colocar como coitada do que eu pagar o preço. O que eu quero? O que eu preciso? Faz o que precisa ser feito. Simples assim, honestidade. Eu não sou a pessoa hoje que eu gostaria de ser. Eu não consigo ser a pessoa que quer ser, que eu quero sentar num cargo X. Se eu não sou a pessoa que consegue sentar no cargo, o que eu preciso fazer? Se eu não sou a pessoa com a mentalidade que eu gostaria de ter, então o que eu preciso resolver da minha mentalidade? Que crença eu preciso mudar? Entende? Assim, esse é o preço. O preço é a jornada interna, é o desconforto, superar medo, domar ego e tudo. Então, as pessoas vão te colocar nesse lugar, que é um lugar de crítica. Que é um lugar assim, porque você conseguiu, porque você tem alguma coisa especial. Gente, a gente não tem nada especial. Qualquer pessoa que vocês encontrarem dentro do autoconhecimento, ou até dentro da espiritualidade, que a pessoa só avançou na caminhada, gente, não tem nada de especial.
Aquela pessoa só pagou um preço que talvez hoje você não está disposto a pagar. E tá tudo bem, entendeu? Ela não é melhor nem pior que você e você não é melhor nem pior que ela. É cada um paga o preço da vida que tá a fim de viver. Cada um paga o preço da pessoa que tá a fim de ser. Essa é mais simples do que a gente fica floreando na nossa cabeça. Só que a gente floreia por quê? Porque é mais confortável para mim colocar o outro num patamar ilusório, superior, para eu me fazer o coitadinho. Para que o outro tenha dó de mim e volte aos padrões que eu gosto, que eu gostaria que ele fosse, para eu ficar menos desconfortável. Porque, gente, o nosso movimento mostra para o outro a estagnação dele. E não porque você quer. É natural isso. Porque quando o outro te vê, você conquistou algumas coisas, você mudou hábitos, você tá conquistando coisas na sua vida, a pessoa fica se sentindo assim, nossa, mas minha vida não anda. Só que a maioria das pessoas não olham pra dentro e pensam, mas não tá andando, que escolha eu tô fazendo? Não, elas preferem colocar você nesse lugar de, você conseguiu porque é fácil, você teve sorte ou sei lá o quê, do que olhar pra vida delas e resolver o que elas têm que resolver. Elas não viram todas as escolhas que você teve que fazer, os preços, os desconfortos, as dores, tudo que você enfrentou. E enfrenta todos os dias. Que não é algo que a gente faz e pronto. Você vai estar sempre fazendo isso na sua vida, entende? Então, por isso que elas colocam nesse lugar, que é um lugar de crítica. Quando as pessoas fizerem isso com vocês, gente, segue a vida de vocês. Entendam que vocês não são melhores que o outro, mas que o outro, ele é responsável sim pelas coisas que ele escolhe e pela vida que ele está a fim de viver. Essa é a dignidade. A gente não vai evoluir para trazer o outro carregado. Isso não é evolução. Se a pessoa não passar a própria jornada, ela não evolui. Então, às vezes, a gente quer carregar o outro para ajudar e a gente está mais atrapalhando do que a gente está ajudando. Que ao carregar ele vai apanhar da mesma forma, porque ele não tem capacidade interna para aguentar, gente. Se ele não seguir, se não resolver seguir, melhorar a jornada interna para ele melhorar internamente as coisas que ele tem que resolver internamente, ele não vai conseguir, tá? Ainda que você carregue ele, você dê tudo, ele não vai conseguir. Então, quando as pessoas criticarem vocês, quando vocês estiverem nesse movimento de mudança, porque eu sei que é um movimento muito sensível, a gente fica sensível mesmo às críticas, porque até um certo momento a gente vai tem muita dúvida. Faz parte do processo, é novo, você vai ficar muito inseguro. Só que na medida que você caminha, a segurança vem, você vai ter que sustentar. E quando as pessoas quiserem criticar vocês, diga pra elas ou diga mentalmente pra vocês, você é livre. Você é livre. Não deixe as pessoas colocarem você nesse lugar do tipo, você está fazendo e eu sou o coitadinho. Porque senão, gente, vai gerar em vocês culpa. Vocês vão ficar culpados pelo próprio movimento de melhoria de vocês e vai querer voltar. Porque coitadinha da pessoa, ela ficou para trás. Entre aspas, tá? Porque não existe para trás. Mas ela vai se colocar nesse lugar como se ela tivesse ficado para trás. E vai puxar vocês, tipo, volta aqui, me pega. Porque eu não quero fazer o meu processo. Então, gente, guardem isso como um mantra. Você é livre e todo mundo é livre. Não tem essa, ninguém é coitado. Você não sabe o que o outro está passando. E você não pode dizer que é injusto porque você não sabe se não é aquilo que ele precisa para evoluir. Você não tem essa capacidade de questionar o universo, de questionar Deus, de questionar toda essa matemática para dizer que o outro não deveria passar o que ele está passando. Não é da nossa conta. A gente ajuda se puder ajudar, se não puder, você se afasta, porque também ninguém precisa ficar lá criticando o outro, não. Deixa o outro com a caminhada dele. Mas não queiram salvar e carregar as pessoas, porque isso é tirar a dignidade delas. Gente, Jesus nunca tirou a dignidade de ninguém. Ele chegou aqui e a primeira coisa que ele perguntava para as pessoas é o que as pessoas queriam. Ainda que talvez ele até soubesse o que as pessoas precisavam, ele não falava. É disso que você precisa. Ele virou pro paralítico e falou, levanta e anda. Ele não carregou o paralítico, não. Ele estava demonstrando, ele não veio salvar ninguém. E a gente acha que o homem vai salvar a gente. Ele não veio salvar naquela época. Ele falava, vai, não volta, né? Acho que foi o cego, se não me engano, que ele falou, não volta pra aldeia, ou seja, não volta pros padrões. Mas se a pessoa quer voltar, Jesus não. Ele falava, você é livre. A gente é livre, gente. Quer fazer, faz. A vida não tá te castigando. Deus não tá te castigando. Não existe castigo. É você mesmo que tá escolhendo fazer.
O outro não concorda com o seu movimento, o outro não quer fazer. Gente, é o problema do outro, a dignidade do outro é ser. Você não veio aqui para resolver a vida de ninguém, você veio para resolver a sua. E para ajudar quem tiver disponível para receber a ajuda, não tem como ajudar ninguém se a pessoa não quer. O primeiro requisito para alguém ser ajudado é querer ajuda. Então pare de olhar para as pessoas, porque isso acontece muito no nosso movimento de evolução, e querer salvar. Querer falar, não, eu sei porque você tem uma crença, porque... Gente, não é problema seu. A pessoa quer ajuda, você vai perguntar que ajuda você precisa, e aí você ajuda. Para de querer resolver a vida do outro, isso não é um papel seu, isso é extremamente arrogante. Isso vem do seu ego, que tá achando que é mais evoluído e melhor que o outro. Resolva a sua vida. E se o outro te pedir ajuda, você ajuda no que você puder, entendendo que ajuda não é fazer por. Ajuda é, eu te dou algum recurso, alguma coisa, algum apoio, mas você caminha. Jesus fez isso com as pessoas. Caminhe você. Ele não falou, claro, pode deixar, eu vou viver a sua vida, eu vou te salvar, porque você não vai ficar sentado e nunca mais vai precisar fazer nada. O homem falava, levanta e anda. Ele não falava, fica aí sentado, me esperando. Ou então fica aí sentado que eu vou resolver todos os seus problemas e você vai ficar só me assistindo. Será que ele não falou isso, gente? Ele não falou me idolatre, me coloquem no lugar do Salvador. Ele falou, me sigam. Me sigam usa o meu exemplo e faz você. Só que a gente tá esperando alguém vir nos salvar. Gente, não vai. Ou se você acha que vai, tá tudo bem também, cada um responsável por aquilo que acredita, por aquilo que escolhe. Mas se a gente olhar os ensinamentos de Jesus, a gente entende que ele não estava falando isso. Porque se ele tivesse falado isso, ele teria falado. Me espera. Claro, fica aí sentado que eu vou. Gente, em marcha era o que o homem mais falava, era em marcha. Inclusive no Evangelho de Maria Madalena tem isso. Em marcha, em movimento. Anda, caminha. Fica, vai no seu, entendeu? Siga a sua vida, não fica aí parado esperando as coisas acontecerem. As coisas vão acontecer com você caminhando, não com você sentado. Não com você sentado. Você vai caminhando e a vida vai te sustentando. Caminhando com o coração. Que quem caminha com o ego, a vida não sustenta não, porque isso é um desalinhamento. Aí a vida manda mais desafios para você acordar e sair desse transe do ego que a gente fica. Agora, se você caminha com o seu coração, a vida sustenta. Aí você vai recebendo as coisas porque você está com coerência interna, gente. Você está vibrando num campo mais alto porque você tem coerência interna. Aí a vida te encontra. Aí a vida te dá tudo. Por quê? Porque você está em alinhamento com o projeto divino que você foi feito. Você não foi feito para atender o ego, nem seu nem do outro. Você foi feito para o seu coração. Seu coração tem a chave. Então para de ficar buscando a chave mágica, sei lá onde. Que a gente perde muito tempo em busca da chave. A chave está no coração, gente, no seu. A sua chave, o seu coração, é um código seu. Não é igual ao meu, não é igual ao de ninguém. Não é igual nem das pessoas da sua família, é igual. Por isso que não adianta achar que você sabe mais que o outro sobre a vida dele. Não, e o outro também não sabe mais que você sobre a sua própria vida. Separa. Separar quer dizer não ver mais? Não, gente, separar é emocionalmente eu preciso ser capaz de me sustentar. Porque você já não é mais criança, você é capaz de se sustentar emocionalmente. Mas se você fica querendo agradar, que eu preciso salvar, que eu preciso agradar o outro, que eu preciso da aprovação dele, você não tá emocionalmente independente. Você tá querendo se entrelaçar com as pessoas. Aí a vida vai ficar... E isso é detalhe, tá? A gente acha que isso é ser bom e isso, na verdade, vem do ego. Gente, a falta vem do ego. Por incrível que pareça, o coração ele é muito autossuficiente. Ele é tão autossuficiente que ele transborda. Jesus não saía por essa vida dizendo para as pessoas, vai ter que me pagar, hein? Fiz um milagre aí para você. O homem saía andando e fazendo milagre e nem olhava para trás. Se a pessoa era grata ou não, não era um problema dele. Ele era muito grato pela vida que ele vivia e pela jornada e pela missão que ele teve aqui na Terra. Mas ele não exigia gratidão das pessoas. Ele podia dar um toque. Ele dava toques. Mas ele não exigia. Ele não falava assim, só vou fazer o milagre se você fizer sei lá o que, não. Ele só operava o milagre quando a pessoa o quê? Abria o seu coração. E ele dizia o quê? A sua fé te curou.
Ou seja, a pessoa acreditou e fez um movimento. Ela perguntou. Porque, gente, quando Jesus perguntava o que você quer, a pessoa ao falar já é um movimento. A pessoa dizia o que ela queria. Ela estava sendo protagonista da vida dela. Jesus não ficava ameaçando as pessoas, não. Ai, não vou fazer o milagre, não. Se você não me adorar, se você não me der reconhecimento. Um monte de gente nem reconheceu ele. Um monte de gente até hoje não reconhece e tá tudo bem. Ele não deixou de ser ele não deixou de cumprir a missão que ele acreditava. Ele não agiu pelo ego dele. Tudo que ele deu às pessoas, ele transbordou. Ele não foi pela falta. É que ele tinha tanto que ele entregou o que ele tinha. Inclusive, não passou a mão na cabeça, porque tem hora que a gente precisa entregar o limite. É o dizer não. E Jesus entregou o limite. Quando ele entrou no templo com o chicote, né, que a gente pinta o bonzinho, a pessoa da alma evoluída, com uma pessoa que nunca, né, sente raiva, um ser assim, não sei, um ser de outra dimensão, mas humano não é. Mas engraçado, né, porque Jesus, a consciência até então que a gente sabe, mais expandida que já pisou aqui, mais evoluída, que tá na caminhada de evolução, ele entrou com chicote no templo. Como é que é isso? Com raiva. Gente, ele aceitava a humanidade dele. Ele não queria ser o perfeitinho, não. Nunca. Ele desagradou as pessoas, tanto que ele teve o destino que ele teve, de tanto que ele desagradou. Porque ele não agiu pelo ego, ele agiu pelo amor. O amor incondicional não quer agradar, quem quer agradar é o nosso ego. O amor incondicional, ele é verdadeiro com o seu coração. Quer o outro goste, quer o outro não goste. Quer você goste, quer você não goste. Porque tem hora que ao desagradar o outro vai doer na gente. Dói. Dói mesmo. Dizer um não às vezes pra pessoa que você gosta, dói. Mas você sabe que é isso que ela precisa. Você sabe que aquele limite ela precisa. Mas não quer dizer que não é desconfortável, entendeu? Que não dói. Dói, gente. Dói pra caramba. Mas faz parte. Mas você sabe que você tá fazendo mais bem pra ela naquele momento do que se você passasse a mão na cabeça e reforçasse um comportamento que você sabe que não faz bem pra ela. Esse é o amor incondicional. Eu não passo a cabeça, ainda que eu te desagrade muito, mas eu não passo a cabeça porque eu sei que esse comportamento faz mal para você. E eu não quero te ver nesse lugar, nessa estagnação, nesse sofrimento e nessa dor que você mesmo criou. Esse é o amor incondicional. Não é, vou ser boazinha, vou ajudar todo mundo, vou estar sempre disponível. Não, são pessoas presas pelos seus próprios egos. Que estão querendo ser vistas como boas, que estão querendo ser amadas, que estão querendo ser reconhecidas. Que estão querendo pagar de generosas. Tem gente que anda por essa vida querendo ser generoso para mostrar para as pessoas que é generoso. Ou para talvez garantir um lugar no céu, né? Porque tem essa crença também. Mas não são verdadeiras. Porque por dentro, a gente não engana sentimento, não. Tem gente que tem muitos atos bons mesmo, mas por dentro tá amargurado, tá com raiva, porque tá desconectada, gente. Gente, somos humanos. Aqui estamos humanos, independente da sua origem. Você pode ser de várias origens, não importa. Aqui você é humano, na sua jornada humana. Você vai sentir tristeza, você vai sentir raiva, você vai sentir angústia, ansiedade, mas também vai sentir alegria, entusiasmo, felicidade, paz. Você vai experimentar de tudo. É assim a nossa jornada. Nossa jornada a gente não consegue chegar e falar, não, claro, peraí, só vou experimentar isso e isso. Quando você reprime a coisa, o quê? Ela volta. E ela volta o quê? Avassaladora. E não adianta você falar, não, claro, eu consigo controlar, não consegue não. Porque inconscientemente você vai ter um monte de atitudes sem você nem perceber, movido pela sua emoção que você tá reprimindo. Então não adianta reprimir não, porque o negócio volta até pior. Aí você explode, aí você faz um monte de coisa, machuca as pessoas, porque você mesmo tá se reprimindo, entende? Então, gente, não adianta. A jornada, ela é complexa, ela é dual e ela é circular. Ela é de tudo, são ciclos, tem hora que você vai estar bem, tem hora que você não vai estar. E não forçar ser bom, forçar a generosidade, forçar a fazer o bem. Quando você tá triste, é você mesmo se reprimindo e se rejeitando, porque naquele momento você não tá com essa condição. Então você tem que aceitar a sua humanidade e falar, neste momento eu não consigo.
Porque tem gente que fala que a gente tem que ser luz, ou seja, você tem que estar sempre bem, sempre vibrando alto. Espalhando luz, espalhando amor, sendo bom e sendo gentil com todo mundo, sendo que não é um dia que você tá super triste, que você tá com raiva, que você tá frustrado, tá ansioso. A diferença de quem tem gestão emocional, inteligência emocional é: eu não vou atacar o outro, eu não vou machucar o outro, mas eu vou ficar em silêncio. Eu vou ser educado com o outro, mas não vou ficar jogando luz pro outro. Naquele momento eu não tô. Entendeu? Eu não tô alinhado naquele momento. Entendeu? Então, assim, isso é muito mais verdadeiro do que a gente sair por aí, não, só tem que vibrar alto. Então, eu só posso pensar positivo, eu só posso ficar elevando a minha vibração. Gente, isso é falsidade, fingimento. Que você tá reprimindo sentimentos que são absolutamente humanos. Você não tá querendo lidar com a sua dor e com o seu desconforto, com sua raiva, com as coisas que você tá julgando de negativo. E isso vai ficar aí. Como se fosse um lixo emocional, que uma hora a lixeira vai abrir, você querendo ou não. Que a gente não dá conta, a gente se rejeita, chega uma hora que, ó, a lixeira explode, que ela não dá conta. Como ela vai explodir? Cada um vai ter um jeito. Mas se você ficar reprimindo, uma hora sai. E outra coisa, você não tá construindo amor dentro de si. Como você quer construir amor se você mesmo se rejeita, gente? Olha a importância, começamos a live falando sobre questionamento. Porque disseram que eu tenho que espalhar luz por aí. Questiona, fala, quem disse o quê? Hoje eu tô triste, então eu não vou espalhar luz. Vou ser educado, porque eu não preciso também, né, xingar as pessoas, mas não vou. Vou ficar na minha. Entende? Porque senão você entra num ciclo de uma coisa que é impossível, gente, que é egóica. Andar por essa vida, ai meu Deus, nossa, vou andar por essa vida, só emanando luz, sorriso. Um dia que você não tá afim de sorrir, você vai ser educado e não vai sorrir. Tudo bem. A gente consegue. Ainda que triste, ser educado com as pessoas. Dar um bom dia, pedir por favor. Isso você consegue fazer independente das suas emoções. Mas agora, aquele dia, você não vai ter condição de distribuir sorrisos, porque você não consegue rir. E quanto mais você forçar o seu sorriso, mais triste você vai ficar com você mesmo. Porque, gente, a coisa que mais nos entristece nessa vida, assim, no fundo, não são os outros, é a nossa própria falta de amor pela gente. É isso que mais machuca. Então, assim, você não se permitir sentir a tristeza, não se permitir sentir aquela dor, não se permitir se frustrar, não se permitir a sua raiva, é isso que mais vai te machucar. Porque você mesmo tá se reprimindo. Você mesmo não tá se amando. Porque você tá falando, não, eu tenho alguma coisa errada. Ou então, não, eu não posso ser assim porque eu sou luz. Então, questione um discurso que tá rejeitando vocês mesmos. Não se rejeitem. Tá tudo bem. Você ainda continua uma pessoa muito boa, sabe por quê? Ser bom é ser verdadeiro, gente. Ser bom não é performar a bondade. Educado e gentil, todo mundo consegue, isso é básico. Isso aí acho que a gente nem entra no mérito, porque isso assim, acho que todo ser humano tem que ser, né? Educado e gentil é básico, dar um bom dia, dar uma boa tarde, pedir por favor, com licença, assim, isso aí a gente nem entra no mérito, porque isso não tem a ver com emoção, tem a ver com a gente ser uma pessoa educada. O outro não tem obrigação nenhuma de fazer nada por você, você pede por favor. Ninguém é pregado de ninguém, ainda que trabalhe pro outro, mas ninguém é servo de ninguém, ninguém tem, não, eu pago pra você, eu posso tratar com você sem educação. Não existe isso. Isso é uma questão da cabeça da pessoa que ela criou. Isso não existe. Mas as emoções trazem o quê? Tem dias que a gente tá mais introspectivo, tem dia que a gente não tá rindo tanto, tem dia que a gente tá ansioso, tem dia que a gente tá mais nervoso, tem dia que aconteceu alguma coisa e você tá tentando lidar com aquilo. Às vezes você tá numa fase da sua vida que você tá tentando lidar com uma perda que foi muito séria pra você. Você tá lidando com o desconforto, entende? Você tá passando por alguma situação. Então, assim, se respeita, cara. Se respeita, se acolha. Só você pode fazer isso, porque o mundo vai ficar exigindo você. Ainda mais se você estiver num processo de evolução e desenvolvimento pessoal. As pessoas vão falar o quê? Nossa, mas você não estava evoluída? Gente, isso é evolução, tá? Aceitar a humanidade é evolução. E a gente vê nos relatos de Jesus que quando precisava ele era amoroso, quando precisava ele pegava o chicote. Ou seja, ele sentiu raiva. E ele não deixou de ser luz, porque a luz faz o que? Revela.
A luz não existe essa coisa de luz fofa que fica enviando luz para as pessoas. É o ego. Sabe por que acontece? As pessoas que acham que tem que enviar luz para as pessoas, elas se acham muito evoluídas e melhores que as pessoas. Ou seja, se eu não enviar luz para você, você não tem luz. Oi? Gente, todo mundo é capaz, tá? De produzir sua luz. Ninguém precisa da luz de ninguém, não. Ninguém precisa que o outro fique enviando luz, não. As pessoas são capazes, essa é a dignidade delas. E eu não sou melhor do que ninguém para que o outro dependa da minha luz, para que ele evolua. Olha o tamanho do absurdo do nosso ego. Vocês têm que ter atenção. Questiona. Sim, em alguns momentos eu vou estar mais entusiasmada e eu posso sim alegrar a vida de alguém, mas vai ser verdadeiro, vai ser consequência de quem eu sou, vai ser consequência de como eu estou, vai sair do meu coração. Não para performar uma evolução que me ditaram que tinha que ser assim. Quem diz que tem que ser assim? Não, não tem que ser não, porque isso é me reprimir, então eu não vou seguir o que estão me dizendo, entende? Questionem. E assim, a maior evolução, gente, é a gente ser verdadeiro. Cara, ser verdadeiro com o seu coração, mas verdadeiro mesmo. Não é verdadeiro, não é performar nada não, verdadeiro, assim. Ainda que seu coração te fale uma coisa que você até fale assim, nossa, será? Porque a gente questiona a gente mesma, né? Com a intuição, com o coração. Tem hora que eles mandam a gente fazer umas coisas que a gente fala, ai, não é possível, será que é isso mesmo? Porque você sabe que vai doer talvez você, vai doer os outros, você sabe que é desconfortável. Por isso que a gente questiona, porque a gente não quer o desconforto. No fundinho a gente não quer, mas a gente sabe que precisa, entende? Então assim, quando você sentir essa verdade, essa honestidade, siga. É assim que a gente evolui nessa vida. É sendo muito honesto com o nosso coração. É sendo muito alinhado com o nosso coração. É sendo muito verdadeiro com o que a gente sente. É curando o nosso coração numa jornada interna para também não sair machucando as pessoas de graça só porque você resolveu não lidar com uma dor que é sua. Porque você acha que a vida tá te castigando, entende? O outro não tem nada a ver, gente. É a gente que tem que fazer gestão das nossas emoções. Eu não tenho que direito de pegar e ficar despejando minhas emoções no outro, não. E as pessoas ainda chamam isso de amizade, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A pessoa, se ela tiver disponibilidade, ela pode te escutar. Mas ela não é obrigada, não. Porque tem gente que acha o seguinte, nossa, eu vou pegar aqui e vou julgar meus lixos emocionais no outro. Porque o outro é meu amigo, ele é obrigado a me escutar. Não, sinto muito. Porque você tá, às vezes, atrapalhando a vida do outro. Porque tem gente que só pega o outro para reclamar, para se fazer vitimista, para poder colocar no lugar de vítima, para poder ficar mais leve. Ai, eu preciso despejar para ficar mais leve. Vai escrever. Escreve. Para de atormentar as pessoas, porque tem gente que não sabe te dizer não. Gente, amizade é quando o outro tá bem, quando o outro pode, ele nos escuta sim, mas não dá pra exigir isso das pessoas, não. E a mesma coisa você. Se você tá com amizades que as pessoas só te procuram pra despejar tudo de ruim que acontece na vida delas, coloca limite. Ah, preciso reduzir tempo? Reduz. Ah, preciso falar, olha, não dá, tô corrida aqui, depois a gente conversa? Fala. Ah, a pessoa vai achar ruim, vai, gente, problema da pessoa. Porque ou você quer virar lixeira emocional dos outros, ou você coloca limite. Porque as pessoas não têm limite, não. Muita gente não tem limite, não. Eu nem conheço o limite. Porque a pessoa tá o quê? Muito confortável, porque ela joga tudo em você, ela despeja raiva, frustração em você, você fica pesado, tipo assim, nossa, fica aquela vibe ruim, e a pessoa só te encontra pra despejar tudo em você. Você tá aceitando. Por quê? Porque disseram que isso não é ser generoso, é ser amigo. Aí você virar pra pessoa e falar, olha, desculpa, eu tô sem tempo, eu preciso focar nas minhas coisas. Nossa, você é uma pessoa horrível. Não, gente, a gente tem que ter limite, a gente não dá conta. Se alguém quiser só despejar as coisas em nós, a gente não dá conta. Precisamos de limites saudáveis para que a gente se mantenha saudável. Porque imagina você ficar recebendo só coisa ruim, só notícia ruim. Como que fica a sua energia? O outro, e outra coisa, enquanto você tá passando a mãozinha na cabeça do outro, achando que você tá fazendo bem, porque sim, a gente acha que tá fazendo bem, não tá. Porque o outro não sai desse lugar vitimista dele. Aí o outro tem que fazer, tinha que estar olhando para os desafios e fazendo alguma coisa. Não, ele encontrou em você um porto seguro para desabafar. Ele não vai fazer nada, ele vai ficar sempre querendo julgar em cima de você, porque ele se sente melhor. Desabafei, ai, nossa, eu tô muito melhor, não preciso resolver nada. E você tá lá, ó, até murcho, né? Com a energia lá no pé, de tanta negatividade que o outro jogou em você.
E você não pode fazer nada. Aí você vira e fala assim, não, mas você já tentou isso? Mas por que você não busca essa ajuda? A pessoa fala que, não dá. Não, porque você não sabe como é difícil. Gente, se você não colocar limite, você vai virar A pessoa tá só despejando em você, ela não quer fazer nada. Ela não quer resolver. E ela entendeu que você não tem coragem de dizer não. Ou que você gosta daquilo. Pronto, acabou. Ela vai usar você como esse amortecedor emocional. Onde ela não precisa resolver nada. Ela só joga tudo em você. E você sai assim, murcho. De tanta coisa negativa e reclamação que a pessoa jogou em você. Coloque limite. Se você gosta disso, tá tudo certo. Você é o líder da sua vida. Continua. Mas pra quem tá cansado, coloca limite, gente. Mas a pessoa vai falar que eu sou uma amiga ruim. Sinto muito, gente. Sinto muito, deixa eu achar. Sinto muito, é isso. A vida é isso aí, não viemos pra agradar todo mundo mesmo, não. Limites devem ser colocados. O outro também pode colocar em você, se você é essa pessoa. E você vai ter que rever. Por que eu tô despejando isso? É melhor que eu procure um profissional. Ou então que eu escreva. Se você quer desabafar o tempo todo, procure uma terapia, gente, que é lugar para desabafar. Só para reclamar, para despejar as questões, é na terapia, não é na amizade. A amizade não é feita para terapia. Ela pode também complementar a terapia, mas a função da amizade não é servir de terapia. E tem gente que confunde as coisas. Aí deixa o amigo lá sobrecarregado, deixa o amigo cansado, amigo cansado, e não resolve as coisas, não quer crescer, só quer reclamar. Eu sinto muito. Quem quer escutar isso, que escute. Quem não quer escutar, bota limite. A gente é líder da nossa vida. Não dá pra gente sair por essa vida andando como um amortecedor emocional de quem não quer resolver os próprios problemas. Eu sinto muito. A vida tá correndo. Você escolheu que não quer resolver, mas você entende. Porque senão você fica vivendo a vida da pessoa, mas e os seus problemas? E as suas coisas? Aí às vezes você se sente culpada que a sua vida tá ótima, porque a vida do outro parece que tá tudo ruim. Não, gente, a vida de ninguém tá toda ruim. É uma fase. É porque a pessoa não tá querendo sair daquele lugar. E você não ajuda ela passando a mão na cabeça dela, não. Você ajuda ela dizendo o que você precisa. O que você quer. Você tem que olhar para isso e se perguntar. O que você quer? O que você quer construir na sua vida? Isso, assim você ajuda a pessoa, provocando ela a olhar para isso e falar, tá, como você pode resolver? Como é que estão suas escolhas? Mas não, as pessoas não querem essa amizade verdadeira. Porque a amizade verdadeira é a gente, de vez em quando, desagradar. A amizade pelo ego é quando você quer agradar porque você tá querendo ser amado, ou seja, você não se ama. Aí você quer que o outro te ame pra você se sentir amado. É dependência emocional, gente, é do ego. É na falta. Então construam em vocês esse amor para que vocês não precisem ficar esperando os outros te amarem. Se o outro te amar, que bom. Muito bom, maravilhoso. Mas se o outro não tiver essa condição, aí vocês têm que entender, gente. É uma relação que eu vou manter? Como que eu vou manter? É limite que eu preciso? Aí você tem que determinar, não existe certo e errado. Existe o que você acha certo, o que você acha errado. Isso independe do outro. O outro pode achar que você tá errado. Mas se você sentir com o seu coração que você tá certo, se você tá alinhado com a sua essência, se você sabe por que você tá fazendo, deixa o outro achar o que ele quiser. Não é da sua conta. Isso é maturidade emocional. Se não, é dependência. Você tá querendo só que o outro goste de você. É assim, gente, a maturidade, ela exige assim. O preço da maturidade é a autorresponsabilidade. Por isso que uma galera não quer maturidade. Acha lindo o discurso de maturidade, mas não quer virar, né, se tornar uma pessoa madura. Porque é uma escolha, tá? É uma escolha. Você pode desagradar como você pode não desagradar. Você pode colocar limite como você pode não colocar limite. É uma escolha. Você vai amadurecer se você quiser. Não é o tempo que amadurece as pessoas. São as próprias escolhas das pessoas que amadurecem elas. Ou não. É uma decisão de cada um. Então assim, o outro não quer? Tá, tudo bem. Eu não mudo o outro, não me interessa. O que você quer? Se pergunta hoje o que eu quero. Eu tô fazendo as escolhas e entendam escolhas como todos os âmbitos da vida de vocês. Hoje vocês estão fazendo escolhas que constroem a pessoa que vocês querem ser e a vida que vocês querem viver? Fiquem com essa pergunta hoje. E se não, que bom, tá tudo certo. Escolham diferente, porque, gente, a vida dá pra gente todo dia uma oportunidade de ser e fazer diferente. Todo dia.
Você que escolhe se você quer repetir ou se você quer ser diferente. A gente começou essa live falando sobre o quê? O padrão, a repetição não nos leva à evolução. Então, questionar e ser diferente é evoluir e é crescer. Mas você escolhe se você quer ou não. A vida é isso aí, você é livre, absolutamente livre para decidir o que você quer, mas também para pagar o preço do que você quer. Porque não existe liberdade sem autorresponsabilidade. Liberdade sem autorresponsabilidade é infantilidade, é imaturidade. Não tem essa. Não escolher também é uma escolha. Então não existe nessa vida, não vou escolher. Você está escolhendo, eu sinto muito. Então, escolha com consciência. Né? Já que a gente tem que escolher, escolha com consciência. Aqui ó, a Antônia até falou, gente, nem tudo é da nossa conta, é muito libertador. Quando a gente entende que assim, a nossa vida é a nossa principal responsabilidade. O outro você faz o que você dá conta e o que ele precisa. Que às vezes é o limite que ele precisa justamente para crescer. Então você com a sua consciência, com o seu coração, vai decidir o que fazer. Isso é muito libertador. Para de carregar coisa que não é nossa, que a gente fica perdendo tempo com coisa que não é nossa e a gente não tem atuação nenhuma nessa vida, gente. Então você perde o tempo que você podia estar cuidando de você, da sua vida, construindo o seu futuro. É muito bom. E se a gente está aqui dá tempo, e que bom que Deus é tão misericordioso, que Ele nos mostra isso todo dia. Porque imagina a gente ter que esperar viver a vida toda para ver isso, né? Não, Deus, Jesus, com os ensinamentos que Ele deixou, que não foi nada para nos tornar dependente, muito pelo contrário, Ele deixou isso justamente para nos mostrar. Sejam independentes, sabe? Não espera a vida toda para entender que, ai meu Deus, nossa, eu fiquei lá perdendo meu tempo. Não, dá tempo. Se tá aqui, tá vivo, dá tempo. É você que escolhe, se você quer ou não. Tempo tem. Relaxa. Tá vivo, tem tempo. Agora, tem gente que usa até a desculpa do tempo para não fazer. Tá tudo certo, é você que sabe. Você que sabe. Se você quiser colocar o tempo como uma sentença, o problema é seu, gente. A vida é muito simples. É cada um determinando o que quer. Só que a gente tem tanta dificuldade de assumir essa responsabilidade que a gente pega e complica, enfia gente no meio, enfia coisas. Ai. Gente, descomplica. Segue seu coração e assume a responsabilidade. Ai, mas eu vou ter que lidar com erro. Vai. Ai, eu vou ter que lidar com desconforto. Vai. Ai, eu vou ter que lidar com a dor. Vai. Ai, mas me falaram que era sem esforço. Pois é, te enganar. Sinto muito, gente. Não existe esse papo de, é tudo sem esforço. Não. Porque o maior esforço dessa vida é ser a gente verdadeiramente. Porque sempre terão pessoas, opiniões, o nosso próprio ego. Isso é uma coisa que a gente doma todo santo dia. E a sua maior missão nessa vida é ser você. E esse também é o seu maior trabalho. Então esse papo de sem esforço é um papo do ego. Porque o ego não quer esforço não, é mais fácil acreditar para as pessoas te venderem a chave mágica, a fórmula mágica, o tratamento mágico, sei lá o que mágico. Elas falam, não, claro, não tem esforço não. Para você comprar e falar, nossa, resolveu, mas não resolveu tudo, continua. Aí você compra de novo e você fica naquele ciclo que você nunca sai do lugar. Porque você não está fazendo um trabalho interno, você colocou aquilo como mágico, só que aquilo não é mágico, aí você acha que você sempre tem que comprar o próximo produto, a próxima chave, a próxima coisa, para de fato a coisa acontecer. Porque você acha que tem um problema, que o problema é seu, não é o do outro que está te iludindo pelo próprio ego dele, criando uma ilusão de que existe algo sem esforço e você está preso no ciclo. Então usem o questionamento de vocês. E não queiram, sabe, ficar nesse padrão que a gente anda não, porque o padrão nos desconecta muito de quem a gente é. Eu acho que a gente tem que achar muito bom não atender o padrão e questionar o que das tendências faz sentido ou não. Se faz sentido, você segue. Se não faz, cara, não perde seu tempo não, gente. Essa vida é muito preciosa, sabe? Pra gente ficar perdendo tempo com aquilo que não faz sentido, não ressoa, sabe? Segue seu caminho. É o que eu falo aqui até na live, não ressoa o que eu falei? Segue seu caminho, não fica aqui perdendo tempo não, porque vai ter outra pessoa que vai falar alguma coisa que você vai ressoar. Procura coisas que fazem sentido pra você e segue. É isso. E usa o questionamento, o coração, o discernimento interno é mente, questionamento e coração. E intuição. Que é, intuição é a sua inteligência espiritual,
a sua inteligência racional, questionamento, e o seu coração, a sua inteligência emocional. Os três são os mecanismos para você liderar a sua vida e fazer qualquer escolha que seja, qualquer. Então, sempre faça o uso desses três recursos. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Mente, questiona isso. Por que eu vou fazer? Faz sentido? Não faz? Escuta o seu coração. O que seu coração está dizendo? Inteligência emocional. E o que a sua intuição está falando? Sua inteligência espiritual. Tanto dos seus guias quanto de você mesmo. Da sua própria consciência superior. Te dando umas dicas para você seguir o seu caminho. Usem essas três inteligências. E quanto mais você usa, mais você fica bom. Como qualquer inteligência nessa vida é assim, né? Quanto mais você pratica, melhor ela fica, mais refinada ela fica. Quanto menos pratica, mais ela fica enferrujada, vamos dizer assim, você tem mais dificuldade de usar. Então, pratiquem, que a gente só fica bom praticando, errando, de vez em quando quebrando a cara, e é isso aí, a vida é isso aí. Aos poucos a gente vai crescendo. No fim do dia a gente cresce. Mesmo tropeçando, mesmo errando, mesmo com tudo, muita coisa boa, coisas que são desafiadoras, mas a gente cresce assim, é nesses ciclos e nessas diferenças mesmo, e também nessa dualidade que a gente é. De vez em quando o ego domina, mas a gente sempre vigilante para deixar que ele domine cada vez menos. Para que a gente não fique preso às pessoas e consiga realmente se individualizar de uma forma muito verdadeira. Individualizar o coração. Eu gosto de dizer que adultecer o coração. A gente não adultece o coração na mente e a gente não adultece o coração com a idade. Adultecer o coração é uma escolha. Porque tem um processo, tem uma jornada e tem muita autorresponsabilidade envolvida. E eu tô aqui todo dia, de segunda a sexta, para isso, para convidar vocês a adultecer o coração. Quem quiser, quem achar que faz sentido. Então é isso. Hoje falei pra caramba, acho que essa live deve ter 1h e tanta, mas eu espero ter despertado em vocês, que essa é a minha missão, a liderança interna, a independência emocional, para que vocês vão adultecendo o coração de vocês a cada dia mais. Então peguem isso aqui, pratiquem na vida de vocês. Muito mais importante que me ouvir é me ouvir, ver se faz sentido ou não, e praticar para quem achar que faz sentido. Que é assim que a gente transforma a nossa vida, na ação. Fé, acreditar com obra. Ação, agir, fazer alguma coisa, mudar alguma coisa, olhar para suas escolhas, questionar, enfim. Aí você vai ter que saber. Eu não sei, gente. Tem gente que fica me perguntando, não sei. É você que tem que saber. Eu tô aqui para estimular a sua liderança, não para te dar a resposta pronta. Porque eu não tô na sua pele, eu não sinto o que você sente. Eu tô aqui para te dar o norte das 3 inteligências que você tem que usar. Então, tá na dúvida? Usa as 3 inteligências que você vai tomar a melhor decisão que você puder. Ela não é isenta de erro, mas se você errar, você vai estar no caminho certo, errando o que precisa errar para chegar onde você precisa chegar. Se a gente pelo menos está seguindo o coração, não importa que a gente erra. Pelo menos você está no rumo certo, sabe? Agora, quando você está no rumo errado, você está errando, ainda está errando por um caminho que nem é o seu. Então, sigam o coração de vocês. Muito obrigada. Amanhã a gente volta aqui 12h30 com mais uma live, mais consciências para vocês adultecerem o coração e se tornarem líderes da vida de vocês, independentes emocionalmente. Obrigada pela participação. E quem gostou, quem quiser dar algum feedback, quem quiser dar alguma sugestão de tema, alguma coisa, pode ficar à vontade para mandar uma mensagem lá no meu perfil, porque eu também estou aqui para aprender. A gente ensina e aprende, a vida é isso aí. Não há nada que a gente saiba tanto que não possa aprender e nada que a gente não possa ensinar. A gente sabe, todo mundo ensina. Com qualquer, tem 12 pessoas aqui, certeza que se eu sentar com as 12, vocês vão me ensinar alguma coisa que vocês passaram, que vocês têm experiência. Então, tenham essa confiança, sabe? Não tem nada que vocês não possam ensinar para as pessoas. Então, não achem que vocês são menos, porque vocês não são. A gente é aqui, iguais. Iguais na nossa jornada, ainda que caminhos diferentes. Então é isso, gente. Obrigada, bom dia para vocês e até amanhã.